Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria muito grande ver aqui a casa cheia. Eu já gostaria de pedir a todos os irmãos que abrissem a escritura no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Se possível, pedir a algum diácono que trouxesse um copinho de água para mim, por favor. Nós leremos dos versículos 1 a 11, como temos feito neste mês de janeiro, expondo aqui o evento da tentação do nosso Senhor Jesus. Os irmãos que forem encontrando a referência, por favor, digam amém. Amém. Mateus 4. Amém. Assim diz o Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Oremos. Pai amado, oramos em nome daquele que venceu o inimigo das nossas almas, o Senhor Jesus. Oramos gratos a Ti pela Escritura, que por Tua providência está disponível para nós, para que nós aprendamos de Ti. Pai amado, estamos cientes, Senhor, que nós, com a nossa mente, podemos fazer uma interpretação de texto, mas apenas pelo poder do Espírito Santo, nosso coração pode ser mudado através das verdades desse mesmo texto. Portanto, pedimos a intervenção pronta do Espírito Santo, que é o único que pode nos transformar. Agradecemos pelo Teu Filho Jesus, que venceu em nosso lugar, e que possamos, a partir do exemplo dele, Senhor, te obedecermos por fé, sermos fiéis a Ti, porque cremos que Tu és fiel à própria palavra, e jamais colocar os nossos desejos à frente do que o Senhor diz e pedir que o Senhor os endosse. Pai amado, pedimos que nossos corações batam na frequência do coração do Teu Filho Jesus. Assim oramos em nome dele. Amém. O Senhor tem nos dado a graça, no mês de janeiro, de, com muita calma, caminhar por esse texto de Mateus 4, 1 a 11 e ver, trecho a trecho, como se deu a interação do nosso Senhor Jesus com Satanás no deserto. No primeiro sermão, nós fizemos um preâmbulo e aprendemos qual é a principal estratégia de Satanás na tentação, que é distorcer aquilo que Deus disse, uma vez que havia sido afirmado por Deus Pai no batismo. O que foi que Deus Pai disse a Jesus no batismo? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, não é? Nele eu tenho meu prazer. Pois bem, Satanás questiona no deserto se Jesus é de fato o Filho de Deus, e assim é quando o inimigo das nossas almas age. Ele questiona se aquilo que Deus diz é daquele jeito mesmo. Nós aprendemos no primeiro sermão também sobre a disciplina do jejum. Aprendemos que o nosso Senhor Jesus
ficou em jejum, em comunhão com o seu Pai, e aprendemos que a disciplina do jejum é aquela disciplina em que nós nos abstemos de alimento físico por um tempo para nos dedicarmos à oração, para nos dedicarmos à palavra. Deixamos de alimentar o nosso corpo durante uma refeição ou algumas refeições para alimentarmos-nos do Senhor. E lá estava Jesus, 40 dias no deserto em jejum, de forma que quando Satanás se apresenta e apresenta sua primeira tentação a Jesus, que foi o que nós falamos na semana passada, o que é que acontece? Ele diz a Jesus, sugere a Jesus que se ele era filho de Deus mesmo, e lembrando a tônica que essa expressão filho de Deus tem no Evangelho de Mateus, não é? O Evangelho de Mateus é o evangelho que fala de Jesus como rei. Portanto, se você é realmente filho de Deus, se você é o Messias, se você é o rei, não é? Portanto, faça usufruto dos teus direitos. Tem uma pedra aí, você está com fome, você tem o poder, você tem a oportunidade, por que não? Transforme as pedras em pães. Que é exatamente o que nós nos perguntamos todas as vezes que nós cometemos algum pecado. Ora, eu tenho a oportunidade aqui, eu tenho o poder, por que não? É simples, porque a sugestão foi de Satanás, não é? E assim o nosso Senhor Jesus, ele venceu, ele, por mais que tivesse uma necessidade física, ele se recusou a atender essa necessidade física sob uma sugestão de Satanás. Por quê? Porque o ser humano não vive só de pão. O ser humano não se alimenta somente fisicamente, mas o ser humano se alimenta espiritualmente. Como ele se alimenta espiritualmente? Como ele se alimenta de Deus? Seguindo aquilo que Deus diz. Estando em plena comunhão com Ele e o obedecendo. Assim o ser humano alimenta a sua alma e não pode jamais alimentar o corpo em detrimento do seu alimento espiritual. Isso é transformar pedras em pães. E Jesus não fez isso. Mas também, depois de 40 dias na disciplina do jejum, não é? Deixando de alimentar a carne para se alimentar espiritualmente, estava muito claro para ele que o ser humano não vive só de pão. E agora nós chegamos na segunda tentação. Meus irmãos, crianças principalmente, eu quero que vocês prestem atenção nesse sermão. Eu tenho um desafio para vocês. Nós vamos falar principalmente sobre Mateus 4 hoje, mas estaremos 3 textos hoje. E eu quero, crianças, que vocês anotem os 3 textos e ao final tragam para mim quais foram os 3 textos que nós citamos. E aos que gostam de desenhar, fiquem à vontade para desenhar qual foi a tentação de Jesus hoje. Crianças, entenderam? Sim? Amém. Pois bem, hoje começamos a partir do versículo 5, que diz: Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em uma pedra. Então, o que foi que Satanás falou para Jesus fazer aqui? Ele conduziu Jesus até o topo do templo e disse a Jesus que pulasse dali. E disse: Está tudo bem você pular daqui, porque está escrito que os anjos vão te segurar. Está escrito aonde? Onde esse texto está escrito mesmo? Olha só, Salmo 91. Temos aqui o inimigo das nossas almas, Satanás, aquele que odeia a Deus, odeia a palavra de Deus, citando o Salmo 91. Como nós estamos caminhando com calma por esse texto, temos tempo para tal, quero convidar os irmãos a me encontrarem no Salmo 91, que foi o salmo que nós lemos na liturgia. Então, abram no livro de Salmos, por favor, capítulo 91. E nós faremos isso, meus irmãos, porque a palavra de Deus, ela é coerente, ela é coesa, ela é inteligível, ela não funciona como um biscoitinho da sorte, que você puxa um versículo hoje para ver a sua sorte, não é? A palavra de Deus, ela foi escrita para ser entendida. Portanto, se um texto bíblico é citado, ele precisa ser citado de maneira coerente. E eu quero que os irmãos me encontrem no Salmo 91. E nós vamos ver que salmo é esse que Satanás citou para sugerir a Jesus que pulasse do pináculo do templo. Bom, eu agrupei alguns versos de tema
comum do Salmo 91, e eu quero que os irmãos prestem atenção nesses versos comigo. Estão no Salmo 91? Amém. Se vocês olharem os salmos, os versículos 1 e 2, e também os versículos 9 e 10 do Salmo 91, esses 4 versículos, 1 e 2, 9 e 10, falam da relação de uma pessoa com Deus. E diz assim, versos 1 e 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E os versos 9 e 10, se você olhar um pouquinho mais abaixo, Salmo 91, versos 9 e 10, dizem o seguinte, você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Vejam que nos 2 primeiros versos nós somos apresentados, digamos, aos personagens desse salmo. Primeiro temos o próprio Deus e alguém que se relaciona com Deus. E o salmista está conversando com esta pessoa que se relaciona com Deus. Correto? Está claro para todo mundo? O autor do salmo está conversando com a pessoa que se relaciona com Deus. Essa pessoa que se relaciona com Deus habita no esconderijo de Deus, é o que dizem esses versos. Esconderijo, naturalmente, é um lugar em que você se esconde, é um lugar em que você fica invisível. E essa pessoa que se relaciona com o próprio Deus também descansa à sombra de Deus, não é? Para que você esteja à sombra de alguém, debaixo da sombra de alguém, você precisa estar próximo daquela coisa, ou num raio coerente de distância daquela coisa. Porque aquela coisa está ali, ela projeta uma sombra. Se você vai para muito longe daquilo, você saiu daquela sombra, correto? Portanto, pressupõe-se que a pessoa que está à sombra do Onipotente, como diz o Salmo, está ali mais ou menos onde Deus está, para receber a projeção dessa sombra, correto? Essa pessoa que habita no esconderijo do Senhor, essa pessoa que descansa à sombra do Senhor, diz algo ao Senhor nos versos 9 e 10. Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Deus é a morada desta pessoa citada no Salmo, é a casa desta pessoa citada no Salmo, o que significa que esta pessoa citada no Salmo não sai da guarda dele. Quem se relaciona com Deus neste Salmo confia em Deus e crê que está guardado por Deus e não sai de perto de Deus. E por que essa pessoa crê nisso? Vejam os versos 3 e 4. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Se você tiver um marca-texto, uma caneta, sublinha esse trecho, finalzinho do verso 4. A sua verdade é proteção e escudo. Por que essa pessoa crê em Deus? Porque essa pessoa citada no Salmo crê que Deus livra ela dos perigos. Nós temos aqui o laço do passarinheiro, é um dos elementos desse texto. Nós temos a peste perniciosa e uma analogia com aves aqui também nos versos 3 e 4. O passarinheiro é aquele que caça aves usando armadilhas ocultas, não é? Muitas vezes um laço, né? Igual você pega um rato com uma ratoeira, o passarinheiro pega o pássaro com um laço. E o pássaro, ele não vê o perigo, ele fica escondido. Só que quando o Salmo ele trata o próprio Deus como alguém que tem asas, ele está como se ele estivesse falando de Deus como sendo um pássaro maior que protege aqueles pássaros menores debaixo das suas asas. E ele é astuto o suficiente para que o passarinheiro não lhe pegue e não pegue os seus passarinhos protegidos. E a peste perniciosa é uma doença mortal. Peste se refere a doenças graves, epidemias, pragas, por exemplo. Então, nós estamos falando aqui, como diz a tradução NVT, a nova versão transformadora, o verso 3, ela diz assim, armadilhas da vida e doenças mortais. Né? O laço do passarinheiro são armadilhas da vida e a peste perniciosa são doenças mortais. Você pode ver que Deus está cuidando dessa pessoa. Você pode ver no final do verso 4, inclusive, como Deus está cuidando dessa pessoa. O final do verso 4 diz, a sua verdade é proteção e escudo. Algumas versões traduziram a palavra verdade como fidelidade. A ideia ela é a mesma. Aquilo que Deus diz, ele é fiel ao que ele diz, e a fidelidade àquilo que ele diz, a sua verdade, portanto, é o escudo dessa pessoa, final do verso 4. O que quer dizer que a proteção deste indivíduo protegido no Salmo está baseada naquilo que Deus diz.
e no fato de que Deus é fiel àquilo que ele diz. Ele é fiel à sua verdade, como o Salmo ele sugere, não é? A nossa querida irmã Maria traz muito à tona que nós vivemos numa era bastante relativista, em que não há verdade absoluta, não é, irmã? Em que as pessoas, cada uma acha que pode defender a verdade à própria maneira. Mas existe uma verdade, que é a verdade absoluta de Deus. E esta verdade absoluta de Deus, ela é aqui a proteção deste personagem do Salmo. Isso, meus irmãos, tem tudo a ver com a teologia do Antigo Testamento, a relação do povo de Israel do Antigo Testamento com Deus. Por quê? Porque a aliança feita com Deus e o povo de Israel no Antigo Testamento era muito simples. Deus havia dado a sua lei ao povo e exigido ao povo que obedecesse. Se eles fossem fiéis, Deus nos protegeria das ameaças que viriam das nações estrangeiras. Deus ordenou que o povo obedecesse, e se o povo obedecesse, não importava que eles eram pequenos, não importava que eles eram um povo nômade que ficava andando no deserto, não importava que eles fossem um povo que, enquanto algumas nações tinham montes muito grandes para protegerem seu território, outras tinham muros muito grandes, e aquela nação de nômades ficava andando no deserto, não importava. Se eles andassem em obediência, Deus os protegeria. Como lemos, por exemplo, em Deuteronômio 7:12, que diz: portanto, se vocês derem ouvidos a esses juízos e guardarem, cumprirem, o Senhor seu Deus guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. E aí Deuteronômio 7:15 diz: o Senhor afastará de vocês toda enfermidade, vejam a peste perniciosa, não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conheceram tão bem quando estavam no Egito, né? Pelo contrário, ele as porá sobre os que os odeiam. E aí Deuteronômio 7:17 diz: não fiquem pensando, estas nações são numerosas demais, são mais numerosas do que nós, como poderemos expulsá-las de lá? Percebam, Deus diz a eles: não se preocupem com as nações, não se preocupem com as doenças, deem ouvidos ao que eu estou dizendo e vai ficar tudo bem. O que significa, portanto, na teologia da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, estar no esconderijo do Altíssimo? Estar debaixo da sombra do Onipotente significa o quê? Confessar. O que significa confessar? Que o meu Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. Significa que eu confio no que Ele diz e que a verdade dEle é minha proteção e meu escudo, e que quando eu confio nele e sigo o caminho que me é proposto por Ele, Ele diz que me protege. Ele caminha comigo. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta. Se eu estou caminhando em obediência à palavra de Deus, Deus está comigo, Ele está me guardando. E aí como Deus protege? Vejam os versos 5-7 do Salmo 91. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Percebam que nesses 3 versos vemos a ação de Deus, tanto na claridade, quanto na escuridão. Há o inimigo e há a doença, a armadilha e a peste. O terror noturno e a peste que se propaga nas trevas são o inimigo e a doença à noite, quando é imperceptível. Quando eu estou dormindo e não vejo, não consigo ver. Vocês já pararam para pensar que quando você está dormindo ali, às 6, 7, 8 horas, que você passa dormindo à noite, você já parou para pensar no quão vulnerável você está? Você está ali e você está ali, e está completamente desativado, certo? Interessantemente, se um dia tem 24 horas e nós dormimos uma média de 7, 8 horas por dia, a não ser que você seja da área da saúde, aí você dorme 3 ou 4 horas, né? Mas, em geral, nós passamos 1/3 da nossa vida, 1/3. Se você viver 60 anos, 20 anos da sua vida foi dormindo, completamente alheio ao que estava acontecendo com você ao seu redor. E ali estava Deus, guardando e protegendo. Mas também nós temos aqui a flecha que voa de dia e a mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, nós temos o ataque e a peste também de dia.
quando é claro, quando eu consigo ver. O salmista fala tanto sobre o mal que se manifesta ali no silêncio, nas trevas, quanto o mal que acontece diante de todo mundo, de dia e de noite. E em qualquer desses cenários, de dia ou à noite, com você vendo ou não vendo, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Por quê? Porque você disse a Deus, tu és o meu refúgio. Porque a verdade de Deus é o teu escudo. Porque você está debaixo da sombra do Onipotente. Porque você está guardado por Deus. Por isso, nada te atinge. Já faremos as aplicações para os dias de hoje, tá? Agora vejam os versos 8 e 13, que são versos que falam sobre o que acontece com quem não está debaixo dessa proteção. Verso 8 diz: somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque você conhece o meu nome. Qual tinha sido o primeiro trechinho que eu pedi para vocês anotarem mesmo, para vocês riscarem? Qual era o trecho? Final do verso 4, né? Que diz... Amém. Grifa esse trecho do 13 também. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Grifem essa parte aí também, por favor. Agora vamos falar essas duas partes grifadas juntos. Finalzinho do verso 4, no 3. 1, 2, 3. A sua verdade é proteção e escudo. Finalzinho do verso 13. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Perdão, 14. Perdão, finalzinho do 14, falei errado. Então aqui, nós temos, juntando o 8 e o 14, o que acontece com quem não está debaixo do esconderijo do Altíssimo, com quem não está à sombra do Onipotente. Aqui está o que acontece com aquele que não fez da verdade do Senhor, seu Deus, o seu escudo, que não fez da fidelidade de Deus a sua proteção. Este ímpio é castigado, visto que não é guardado por Deus. O Salmo 1 faz essa distinção também em algum nível, o Salmo 5 também faz, vocês podem ler depois, Salmo 1, Salmo 5, sobre como aquele que está com o Senhor é guardado e aquele que não está com o Senhor se perde. O judeu que lia esse Salmo entendia que, se ele estivesse guardado por Deus, o que significa que ele estava apegado a Deus com amor, como diz o final do verso 14, ele esmagaria seus inimigos, esmagaria os perigos, esmagaria o leão, a cobra, o leãozinho, a serpente, não importava qual fosse o inimigo, ou seja, animais maiores, animais menores. Por quê? Não porque merece, não porque é poderoso, como o próprio Senhor diz através do profeta Isaías, vocês não eram a maior das nações, não é? Mas porque se apegou a Deus com amor, porque conhece o nome de Deus, porque não sai debaixo da sua sombra. Agora eu quero que vocês vejam as promessas dos versos 15 e 16, que dizem: ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei, vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei minha salvação. Esses dois versos têm que encher o coração de qualquer filho de Deus de esperança. Ele me invocará e eu lhe responderei. A oração daquele que está escondido na morada do Altíssimo, que está protegido à sombra do Onipotente, essa oração ela é ouvida. Não é? A pessoa que vive longos dias, essa pessoa vive longos dias, tal qual a promessa do 5º mandamento, por exemplo, que diz: honre teu pai e tua mãe para que se multipliquem seus dias na terra. Essa pessoa vê a salvação de Deus, tem a companhia de Deus na angústia. Perceba como o povo de Israel não tinha o que temer quando estivesse debaixo da sombra do Onipotente. Não tinha o que temer, porque se seguisse aquilo que Deus havia orientado, se obedecesse o Senhor, havia uma promessa de que o Senhor os guardaria do inimigo, os guardaria da peste, os guardaria dos perigos noturnos, dos perigos diurnos, e daria a eles condição para que vencessem se alguém os atacasse. Não é esse o grande drama do livro de Juízes? Quem já leu o livro de Juízes aqui? O povo desobedecia, se arrependia e orava a Deus. Aí Deus levantava um juiz, e porque eles tinham se arrependido, Deus ia lá e os livrava.
Aí eles iam lá e relaxavam de novo, desobedeciam, vinha outra nação, vencia eles de novo, Deus levantava outro juiz, e por aí ia. A proteção de Deus sempre vinha quando eles quebravam o coração, se arrependiam de seus pecados, e Deus os livrava. E aí temos os versos 11 e 12, que dizem: porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Onde é que eu ouvi isso antes? Olha, esse é o texto que Satanás citou para Jesus, né? Preste muita atenção, porque agora está claro para vocês o que está em torno desses dois versos. O salmista, no Salmo 91, está falando de alguém que está debaixo da sombra do Onipotente. O que significa essa pessoa estar debaixo da sombra do Onipotente? Significa esses dois trechinhos que vocês anotaram aí. Que essa pessoa fez da verdade de Deus o seu escudo. E que essa pessoa se apegou a Deus com amor. O que o salmista diz sobre esta pessoa, porque essa pessoa está guardada, se apegou a Deus com amor, fez da verdade de Deus o seu escudo, o Senhor dará ordens aos anjos, para que os anjos protejam. Portanto, o salmista está dizendo que esse que é guardado por Deus, ama a verdade de Deus, confia na fidelidade de Deus, caminha debaixo da sombra de Deus, pode caminhar em paz de dia e de noite. De dia podem vir flechas e pragas, de noite o terror da calamidade. O tempo inteiro aparecem perigos que essa pessoa desconhece, e como essa pessoa não é perfeita, o que pode acontecer? No seu caminho de obediência a Deus, ela pode não ver uma pedra e tropeçar. Tropeçar, que é a palavra aí, o verbo que é usado aí no verso 12, versos 11 e 12, essa palavra pressupõe um acidente. Vocês concordam comigo ou não? Qual foi a última vez que você disse: terminei o que eu tinha para fazer aqui, vou tropeçar? Qual foi a última vez que você fez isso? Não, toda vez que você tropeçou, você provavelmente não quis tropeçar. E quando tropeçou, vestiu aquela cara de ué, fingiu que nada tinha acontecido e seguiu o seu caminho, torcendo para ninguém ter visto. Correto? Amém. Isso é um tropeço, certo? Na vida cristã, no caminho de obediência a Deus, isso pode acontecer. A aplicação disso para o povo de Israel é que no caminho de obediência deles, se eles caminhassem pelo deserto e houvesse pedras no caminho, Deus os protegeria. Eles sabiam que havia várias circunstâncias imprevisíveis. Eles sabiam disso. Isso pode dar medo. Mas e se eu seguir esse caminho que Deus diz que eu tenho que seguir, mas esse caminho, isso é um vale da sombra da morte, e Deus está dizendo que é por aqui. Mas aí o bom pastor garante que caminha conosco no vale da sombra da morte. Não se preocupe, diz o Senhor ao povo de Israel, siga obedecendo, porque o que quer que apareça no seu caminho, os anjos têm ordens estritas para te protegerem. E aí, meus irmãos, é importante nós sabermos que o povo de Israel, na maioria das vezes, não se comportou da maneira como esse salmo sugere. O profeta Jeremias, por exemplo, critica o povo de Israel porque eles acreditavam que estavam protegidos somente porque eles tinham o templo, somente porque eles tinham a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Mesmo, diz o profeta Jeremias nos primeiros capítulos, que o povo vivesse em expressa desobediência à palavra de Deus, profanando o templo, levando ao templo prostitutas cultuais, eles achavam, não, tá tudo bem, porque eu tenho esse totem religioso aqui, que é o templo, eu tenho esse outro totem religioso aqui, que é a Arca da Aliança, então não importa o que me aconteça, enquanto esse totem estiver comigo, eu estou protegido, aí eu posso fazer o que eu quiser. E aí você lê o profeta Samuel, vê o povo indo para a guerra, todo confiante, porque estava com a Arca da Aliança na mão. E o que foi que aconteceu? Eles perderam. E ainda levaram a Arca da Aliança embora. Lembram? Icabod, se foi a glória de Deus. Por que Deus não os guardou? Porque eles saíram de debaixo da sombra do Onipotente. Porque eles não se apegaram a Deus com amor. Porque eles não fizeram da verdade de Deus o seu escudo. E aí eles estavam fora do escopo que o Salmo 91 trata.
Meus irmãos, debaixo da sombra de Deus significa que você confia nele. E confiar nele significa que você confia na palavra e segue o que a palavra diz. Esse é o assunto do Salmo 91. Se você, meu irmão, não faz do Senhor a sua morada. E aí lembrando, né, a aplicação disso para nós na nova aliança, ela não é igual para o povo de Israel. O povo de Israel estava num contexto bélico, num contexto, né, de guerra, num contexto nacional. No contexto da nova aliança, a nossa nação, a nossa pátria, ela é espiritual. Então, como isso se aplica a nós? Significa que espiritualmente, como diz o apóstolo João, aquele que é do Senhor não vive pecando, porque evita o pecado, e aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Então, eu posso sair daqui e ser assaltado e morrer? Claro. A promessa do Salmo 91, aplicada no contexto da nova aliança, ela tem implicações espirituais. Podem fazer o que quiserem comigo, podem me matar. Bom, matar é o pior, né? Antes de me matar, podem me torturar, podem exigir de mim que eu negue o nome de Cristo, fazer o que quiserem comigo, mas ninguém tira minha salvação. O maligno não me toca. Perceba, se no caminho do cristão houver pedras de tropeço, se ele está com o coração obediente, o Senhor está guardando. O Senhor está guardando. Difícil que esteja, o Senhor está guardando. O Senhor está caminhando junto. Agora, sai da sombra do Onipotente. Meu irmão, se você sair da sombra do Onipotente e achar que você pode ver do jeito que você quiser, e Deus tem a obrigação de te abençoar, aí, meu irmão, vai cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você cai no meio. Deus não tem obrigação nenhuma. E aí nós temos a resposta de Jesus, não é? Jesus respondeu com outro texto da Escritura. Quando Satanás citou o Salmo 91, Jesus respondeu com outro texto. Eu vou até pedir para a mídia colocar. Não precisam ir para esse texto, não. Podem voltar para Mateus 4. Mas eu queria que projetasse para a gente, por favor, Deuteronômio 6, versos 16 e 17, que foi o texto com o qual Jesus respondeu. Que diz o seguinte, Deuteronômio 6, 16 e 17. Não ponham à prova o Senhor seu Deus como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus e os testemunhos e os seus estatutos que ele ordenou. Pois bem, isso é Moisés falando para o povo, tá? Isso é Moisés falando para o povo depois que o povo andou no deserto, desobedeceu, aí morreu uma geração inteira no deserto de tanta desobediência. De tanto saírem de debaixo da sombra do Onipotente, uma geração inteira morreu. E aí está aqui Moisés, já velho, prestes a morrer, já tinha pregado a lei para uma geração inteira, tem que pregar para a nova agora. E aí o que ele está dizendo? Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. Massá foi um momento lá no deserto em que o povo de Israel ficou sem água. E em vez de confiar em Deus, que Deus daria provisão, porque Deus já tinha feito tudo que vocês imaginarem para aquele povo. O Senhor já tinha se levantado contra o Egito em 10 pragas. Quem lê o livro de Êxodo vê que Faraó não largava o osso e Deus continuava ali, destruindo tudo aquilo que era precioso para Faraó, e o povo finalmente foi liberto. Aquele povo testemunhou maravilhas da parte de Deus. Chegou no deserto, deixaram de confiar em Deus. Colocaram Deus à prova no seguinte sentido, a gente está sem água, e aí, Deus está conosco ou não? Igual alguns contextos neopentecostais, assim, coloca Deus à prova, pede que ele tem que dar. O povo de Israel estava agindo desta maneira com Deus no deserto. Perceba, o problema não era pedir água, o problema era condicionar a sua própria fidelidade à provisão de Deus. Deixa eu ver se Deus está comigo mesmo. Se ele tiver, eu obedeço. Meu amigo, quem é você na fila do pão para fazer esse tipo de exigência diante de Deus? Por isso, aquele lugar onde isso aconteceu recebeu o nome de Massá, que significa prova, teste, né? Então, Moisés, quando ele escreve Deuteronômio, ele diz, não façam isso de novo, não. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Não lidem com Deus assim. Não existe esse negócio de colocar Deus contra a parede, que ele não tem obrigação de te dar nada. O que ele te dá por graça. E ele pede de você obediência e fidelidade a ele para que você esteja protegido, para que você esteja guardado, que é uma das coisas que as pessoas às vezes não entendem. Nossa, Deus exige adoração, fidelidade e rendição. Exige, porque ele é o Senhor Deus, santo, 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 digno de toda a honra e toda a glória. E para além do fato dele ser digno,
Obedecê-lo e guardar os seus mandamentos significa estar protegido. Protegido. Agora que nós sabemos exatamente o que dizem esses dois textos, vamos ver de novo a conversa de Jesus com Satanás? Versículo 5 de Mateus 4, que diz: Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. A expressão levou Jesus, esse verbo levou, vem de uma palavra grega bem interessante, que significa conduzir, gente, me levar ao lado, né? Ou seja, Satanás não levou Jesus arrastado. Ele foi levando assim, convidativo, né? Como João Calvino diz, né? Jesus ele não foi arrastado pela força, mas se apresentou ao combate para nos salvar. Ele foi levado até onde? A cidade santa. Qual é a cidade santa? A cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. Ele foi levado para lá. Jerusalém é chamada de cidade santa por causa do templo, da representação da presença de Deus ali. Você vê isso em Neemias 11, Isaías 52 e outros textos. E aí vemos uma ironia aqui. Satanás não está levando Jesus para uma balada, né? Satanás não está levando Jesus a um local de pecado. Ele está levando Jesus não para beber ou usar drogas. Está levando Jesus ao lugar mais sagrado de Israel. E aí Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz: Satanás ele pode nos tentar não apenas no deserto, mas também no templo. Também nos locais de adoração. Ele vai tentar descalibrar a tua fé ali. E aí o texto, versículo 6 diz... Satanás diz: se você é filho de Deus, fórmula de Satanás, questionando o que Deus havia dito para Jesus no batismo. Deus disse a Jesus: este é o meu filho amado. Aí vem Satanás: se você é filho de Deus, como ele sempre faz, distorcendo a palavra do Senhor, jogue-se daqui. Aqui o texto nos diz que ele foi colocado sobre o pináculo do templo, que é a extremidade, é o beiral, é o ponto mais alto do complexo do templo ali. É local público, é visível, é dramático. Esse é o cenário da próxima tentação. Quando Satanás diz jogue-se daqui, o que ele está sugerindo a Jesus? Que ele, como o povo de Israel no deserto, e como nós, todas as vezes que tomamos alguma decisão fora do que a palavra de Deus orienta, ele está sugerindo que Jesus tome uma decisão imprudente, que ele faça algo fora da proteção de Deus. Jogue-se daqui, faça uma bobagem e haja com arrogância diante de Deus, com presunção espiritual igual a de Israel, que achou que poderia, em desobediência, ir para a guerra, que eles estariam protegidos, porque Deus tem a obrigação de proteger, né? Não, não tem. Veja que arrogância. E aí Satanás ele vai fundamentar a sua tentação numa passagem bíblica, que são os versos 11 e 12 do Salmo 91 que nós lemos. E acabamos de expor. Ele diz: Jesus, se joga daqui. Por quê? Porque está escrito. E Satanás, lave sua boca suja para falar da palavra do Senhor. Veja o que Satanás diz: está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Meus irmãos, Satanás é o pai de todos os falsos profetas, de todos os falsos mestres, de todos aqueles que distorcem a Bíblia, para que a Bíblia caiba naquilo que eles desejam. Isso não é diferente do que aconteceu em Israel. Quando Deus disse que protegeria, ele colocou condicionantes claras. Eu vou proteger vocês se vocês não saírem debaixo da minha sombra, se vocês se apegarem a mim com amor, se vocês fizerem da minha verdade o teu escudo. O povo de Israel pegou essa parte, Deus vai me proteger, e foi fazer o que eles quiseram. Esqueceram das condicionantes. E Satanás fez exatamente isso. Ele extrai do texto aquilo que seria conveniente para a tentação. Meus irmãos, quando nós aprendemos na faculdade de teologia que a coisa mais importante de todo o texto é o seu contexto, isso é porque se alguém com motivações escusas cria a religião que quiser com a Bíblia, é só tirar todos os textos do contexto, você faz eles dizerem o que quer que você queira.
Agora, analise o texto de forma inteligente. Usa a cabeça que Deus te deu e leia o texto de maneira inteligente e veja do que aquele texto está falando de fato. Porque Satanás só consegue assim, distorcendo, não é? Tirando do contexto. E aí Satanás, ele diz, os anjos vão te segurar, né? Está escrito na Bíblia, não é? Você não gosta de citar a Bíblia? Está escrito lá na Bíblia que eles vão te segurar. E aí Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Aí ele cita o outro texto que nós vimos, Deuteronômio capítulo 6. É importante vocês entenderem, nós todos entendermos, que quando Jesus responde no verso 7, também está escrito, ele vai citar o outro texto da Escritura. Mas ele não está, isso é importantíssimo, Jesus não está colocando Bíblia contra a Bíblia aqui, tá? De maneira nenhuma. Porque um dos erros que se comete em debates teológicos, não é? Parece que no debate teológico a pessoa, ela quer ver quem tem como se fosse super trunfo. Quem tiver mais versículo ganha a discussão, né? Não, mas a Bíblia diz isso, pá, e a Bíblia diz aquilo, pá, pá, pá. E se você debater Bíblia assim, a única coisa que você está conseguindo é dizer que a Bíblia se contradiz. Porque você está supondo que um texto diz uma coisa e outro texto diz outra. Mas a Bíblia ela é muito coesa. Ela segue uma linha muito coerente de Gênesis e Apocalipse. E só acha que não, quem não... Bom, os ateus de internet, né? Acham que não, que nunca se deram ao trabalho de fazer uma exegese honesta da Bíblia, e porque viu um vídeo no TikTok acha que virou intérprete da Bíblia, né? Enfim. O que acontece? Jesus não está colocando Bíblia contra a Bíblia. Jesus está colocando distorção da Bíblia contra a exposição fiel da Bíblia. Satanás pegou um texto e usou errado. Jesus está combatendo o mau uso dele com o uso correto de um outro texto. Correto? E Jesus cita Deuteronômio 6,16, que diga, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Algumas traduções vão dizer, não tentarás o teu Deus, que é o texto que nós lemos. Jesus responde Satanás como se ele tomasse o lugar de Israel e fizesse diferente do que Israel fez. Ele fala, não, para Israel e para nós, pecadores, a gente faz o que a gente quer, se atira, se joga, desobedecendo a Deus e fica esperando o anjo segurar. Fica esperando que Deus vai cuidar. Mas Jesus não. A fidelidade vem primeiro. A obediência vem primeiro. E o meu interesse vem depois. E aí, o que quer que Deus endosse, esse caminho eu sigo. E eu sei que eu estou protegido. Essa é a atitude de Jesus. Porque se você faz o contrário, se você fica colocando Deus na parede como se você na desobediência, vai Deus, me protege, eu quero água, por que você não me deu água igual Israel no deserto, mas em plena desobediência? Aí, meu amigo, você está tentando o Senhor seu Deus, tomando suas decisões primeiro, fazendo seus planos primeiro e depois querendo que Deus endosse. Jesus não fez isso. E sabe o que é mais lindo? É que o Salmo 91 nunca falhou. Vejam o que diz o versículo 11 de Mateus 4. Quando acaba a tentação, então o diabo deixou Jesus. E eis que o quê? Vieram anjos e o serviram. Os anjos estavam lá, guardando, conforme a palavra diz que estariam. A palavra de Deus nunca falhou. E o que nós aprendemos com essa segunda tentação de Jesus? Primeiro, muitas vezes, nosso coração pecaminoso vai querer nos levar a distorcer aquilo que a palavra diz, para que nós possamos fazer aquilo que nós queremos, para que a gente possa se jogar do jeito que a gente quer, sem levar em conta o que a palavra diz, e depois ficar achando que Deus vai ter que cuidar da gente, sendo que a gente saiu da sombra do Onipotente. E isso é uma tentação de Satanás. Seja muito honesto consigo mesmo em relação ao que a palavra diz. Não tente fazer a palavra de Deus caber no seu interesse. Siga pelo que ela diz. E o Senhor é contigo. Em segundo lugar, estar protegido por Deus é uma coisa que o Salmo 91 diz no Antigo Testamento e que é reiterado no Novo Testamento. Não é aquele negócio que está no Antigo Testamento lá e que ficou para trás porque era do povo de Israel. Não, 1 de João 5,18 diz, sabemos
que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não é uma proteção terrena, militar, bélica, do jeito que era para Israel, que ele era outro contexto, mas há uma proteção. Nós estamos espiritualmente guardados. Deus vai honrar. Mesmo a gente pode errar no caminho, mas o nosso coração foi um coração obediente. Deus honrará decisões obedientes que nós tomamos diante dele. Mesmo que às vezes os resultados não sejam como nós queremos, no caminho da obediência, Deus nos guarda. Portanto, não viva pecando. Guarde a si mesmo, seja fiel à palavra e o maligno não te toca. Em terceiro lugar, quantas vezes nós já não fizemos o contrário? Quantas vezes? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, porque talvez você que não está na fé, veja um texto desse e diga, nossa, mas o modus operandi da minha vida é fazer o que eu quero e ficar esperando que Deus, haja. Pois é isso, sair debaixo da sombra do Onipotente, isso leva você à condenação, não é? Não precisa de muito não, Adão só precisou sair da sombra do Onipotente uma vez. Ele só precisou pegar uma vez e ele foi expulso do deserto, expulso do paraíso. Mas o nosso Senhor Jesus, o segundo Adão, ele venceu. Meus irmãos, quantas vezes saímos da proteção de Deus e ainda nos desviamos, Porque ainda ficamos reclamando, mas Deus, eu sofri, Deus não me guardou. Tá, mas e aí? Você andou debaixo da proteção dele? Pode ser que tenha andado, você tenha sofrido do mesmo jeito. O que não significa que ele não estava te guardando. Deus nos protege e nos guarda. Isso não significa nós estarmos o tempo inteiro tendo as nossas vontades feitas. Mas mesmo que tenhamos falhado com Deus tantas vezes, Ele nos redimiu por meio do nosso Senhor Jesus. Nós falhamos. Israel falhou. Adão falhou, Jesus nosso Senhor venceu. E porque ele venceu, se você tem a sua fé colocada nele, no momento que Deus olha para você, e tem todo aquele material, aquela ficha corrida da tua vida para olhar o tanto de vezes que ele saiu de debaixo da minha sombra, ele pode ser condenado por isso, mas se você crê em Cristo, ele olha para Cristo e depois olha para você, e você é redimido pela obediência ativa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus que venceu em nosso lugar. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus. Pai amado, como nós somos imprudentes, como nós nos preocupamos mais com a nossa vontade do que com aquilo que o Senhor nos diz. Senhor amado, falhamos muito, muito, Senhor. Mas duas coisas te pedimos, Pai. Te pedimos que nos cubra com a justiça do Teu Filho e que olhe para nós através dela. E agora que estamos em Cristo, Teu Filho, pedimos que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos ajude a viver, Senhor. Desviando das setas de Satanás, porque não podemos ignorar os desígnios do inimigo das nossas almas, mas também, Senhor, que nós tomemos cuidado com o nosso coração, que deseja muitas vezes aquilo que Satanás oferece. Ajuda-nos e guarda-nos, Senhor, e cobre-nos com a justiça do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria encorajá-los, sei que já orei, mas queria encorajá-los todos a nós tirarmos 1 minuto para que você possa baixar sua cabeça, refletir, orar ao Senhor e pedir que Ele torne verdade na sua vida as coisas que aprendemos aqui. Ore individualmente, pense na sua vida e interceda, peça a Deus que te proteja, de guarda, não te deixe sair da sombra do Onipotente, não te deixe tomar decisões imprudentes e ficar esperando Ele guardar, não. Peça a Deus que trabalhe a tua obediência e fé nele. Vamos orar individualmente.